Sim. Inclinações de ruas e estradas. Esse é um dos artigos mais polêmicos meus. Há bastante tempo, nas disciplinas de física geral, para os meus alunos da engenharia, e depois para os meus alunos de final de curso de licenciatura em física, eu propunha a seguinte questão: pense na rampa mais inclinada que você conhece em uma rua ou estrada. Todo mundo conhece uma rampa muito inclinada por aí. Qual é a inclinação dessa rampa? Eu fiz até uma pequena estatística, num determinado momento, com 36 sujeitos. Alunos de graduação em física, alunos de pós-graduação em física e doutores em física. E as respostas que eles me deram variaram. A rampa mais inclinada que esses 36 sujeitos conheciam, tá? Aí variava desde 20 graus até 70 graus. Ou seja, tinha alguém que conhecia uma rampa inclinada de 70 graus. 80% dos respondentes indicaram ângulos maiores do que 30 graus. Então, mais 80% indicaram ângulos maiores que 30 graus. 70 graus é complicado para uma rampa de uma rua. Carro de alpinista. Pois é, exatamente. Tá? E todos eles me disseram que 20 graus é muito fácil de encontrar a rampa com tal declividade. Bom, aqui vocês têm uma placa numa BR, né? E essas placas, em qualquer BR, as placas são iguais. Essa placa está sinalizando forte declive. Aliás, o declive é tão forte que o automóvel vem voando por cima da pista. Quem interpretar literalmente essa placa, tá, acredita que em seguida terá um declive de 45 graus. Aqui, uma SC em Santa Catarina, tá, que é uma estrada estadual, tá, e numa região onde tem fortes declives. Tá? Mas os catarinenses são mais discretos, tá? Nas suas avaliações, porque isso aqui talvez esteja indicando aí um declive com cerca de 30 graus de inclinação. Bom, eu fiz essa palestra em Erechim, no Rio Grande do Sul, tá? E aí, depois da palestra, o pessoal me fez questão de me levar numa rua lá em Erechim. Disse, não, professor, não é possível. Aqui em Erechim tem uma rua, tá? Nós vamos lhe levar, e me levaram lá. Olhem, é isso mesmo que a gente enxerga, tá? Quem vem por essa rua não vê a descida. Tá? Não vê a descida. E tem uma placa aqui sinalizando talvez aqueles 70 graus, tá? Que um dos meus respondentes indicou. Tá? E vejam, isso aqui é impressionante, porque a gente não vê a descida, a gente vê as casas lá embaixo. Tá? Ok? Aqui está a ponte de Shimawashi, no Japão. É um tobogã essa ponte. Tá? Isso é uma montanha russa. Tá? Ok? Será mesmo? Depois vamos ver. Eu moro no pé de uma das ruas muito inclinadas em Porto Alegre, que é a Rua Dona Leonor. Tá? E aí é muito fácil, se alguém quiser discutir, muitos dos meus ex-alunos, que são professores de ensino médio, já fizeram, inclusive, concursos com seus alunos, tá, de sair a cata de ruas inclinadas e medir a inclinação. Tá? Porque o desafio é trazer a rua mais inclinada e provar que ela é mais inclinada. Isso é muito fácil de fazer hoje, tá? Com câmaras digitais, porque a gente tem muito boas indicações de horizontalidade e verticalidade nas construções que estão ao lado das ruas. Tá?
Aqui, por exemplo, eu estou mostrando uma inclinação de cerca de 5,1 graus, que é na minha rua, que é uma rua bastante inclinada, mas esse não é o local mais inclinado. Aqui na região mais inclinada da rua, tá? 9,3 graus. Tá? Essa é a Dona Leonor. Tá? Deixa eu voltar aqui. Ó. Essa rua é tão inclinada, tá, que quando esse edifício, há muitos anos, está pronto, tá, mas quando eles estavam construindo esse edifício, o pátio de estacionamento era acessado lá no meio da subida. Os caminhões carregados enfrentavam essa rua, o que é uma temeridade para um caminhão pesado. E um dia realmente aconteceu um acidente. Os caminhões estão esperando, carregados, estão esperando aqui para entrar no pátio, e um dos caminhões desandou de ré. Desandou de ré e o motorista, né, não tinha freio, não tinha nada, porque deve ter estourado o sistema de transmissão, inclusive, do caminhão. Né? Ele jogou o caminhão contra esse muro aqui, na tentativa de esfregar o caminhão no muro para segurar o caminhão. E ele conseguiu segurar o caminhão por uma coisa que ele não estava intencionando, mas que aconteceu. O rodado do caminhão subiu nesse muro e o caminhão tombou. Tá? Ele tombou aqui na esquina. Tá? Isso só para deixar bem claro que é uma temeridade botar caminhões pesados a trafegar numa rampa como essa. Tá? Numa rampa que tem menos de 10 graus de inclinação. Aqui, uma das ruas muito inclinadas em Porto Alegre, que os meus alunos dizem, professor, a Lucas de Oliveira tem 45 graus de inclinação. Está aqui a região mais inclinada da Lucas de Oliveira, 11 graus. No centro de Porto Alegre, eu consegui documentar uma rua interditada para subida de caminhões, por razões óbvias, tá? Com 16 graus de inclinação. Outra rua, tá? Com 15 graus de inclinação. Aliás, nessa, eu nem precisaria fazer a foto, bastaria contar o número de pastilhas aqui e aqui, né? Ia me dar um trabalho. Tá? Mas seria possível de se fazer ali no local, contar o número de pastilhas aqui e aqui, tá? E aí a gente tem a tangente desse ângulo, tá? A razão entre o número de pastilhas aqui e o número de pastilhas aqui é a tangente desse ângulo. Tá? E quando calculo esse ângulo, ele é 15 graus. Falava para os meus alunos no mestrado profissional em ensino de física, todos eles professores de ensino médio. Aí um dos alunos disse, não, professor, lá na minha cidade, em Frederico Westphalen, tem uma rua que é um horror de inclinada. Ela deve ter uns 45 graus. É tão inclinada que o pessoal que tem carro 1000 e acha que o carro não está mais bom de máquina, vai testar lá. Porque nessa rua, se o sujeito parar com um carro 1000, já com a máquina ruim, tá? Ele não consegue arrancar. Aí eu disse pro Renato Calegari, eu disse, Renato, vai lá, isso é 2005, tá a data aqui, vai lá e traz fotos para a gente ver qual é a inclinação. E aí ele chegou lá e pegou essa cena, veja o esforço, né, que essa mãe está fazendo empurrando o carrinho de bebê. O Renato levou a namorada junto, tá? Tá aqui ela com fio de prumo. Tá? O pessoal disse que o Renato queria era mostrar a namorada, porque é completamente desnecessária a namorada estar aqui presente. Já que nós temos ótimas indicações de horizontalidade e verticalidade, tá? No entorno da rua. Essa rua extremamente inclinada em Frederico Westphalen, 16,4 graus de inclinação. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes dá recomendações para as inclinações máximas em estradas de rodagem.
E o mais interessante, no manual do DENIT, tá, não há nenhuma referência a ângulos. Tá? Que os meus amigos engenheiros, né, que talvez até tenha algum assistindo a live, tá, não me ouça agora. Tá? Não sei se os engenheiros têm muita dificuldade de entender o que é ângulos, tá? Porque no manual do DENIT, todas as inclinações são referidas como inclinações percentuais. O que, aliás, é muito mais inteligível do que ângulo. Tá? O que é a inclinação percentual? Nada mais é que a tangente do ângulo de inclinação. E quando a gente raciocina em termos de inclinações percentuais, tá? A coisa começa a ficar, a gente começa a desconfiar das nossas intuições sobre rampas, tá? Porque, olha, 10 graus de inclinação significa uma inclinação percentual de 18%. Tá? 18%. 18% significa o quê? Anda 100 metros na horizontal, sobe 18 metros. Isso é 10 graus de inclinação. 100 metros na horizontal, sobe 18 metros. Ora, 18 metros, gente, são 3 ou 4 andares. Tá? E 100 metros, em muitos lugares, é a extensão de uma quadra. Aí, quando a gente começa a raciocinar nesses termos, a gente começa a se questionar se realmente tem inclinação de 10 graus. Porque 10 graus significa isso. Andar 100 metros, subir 3 ou 4 andares. Tá? E aí, quais são as declividades máximas em rodovias de classe 0? As rodovias de classe 0 são as BRs. Tá? Numa BR não deve ter inclinação percentual maior do que 5%. 3 graus de inclinação. Quando aparece aquela placa sinalizando, né, 45 graus de declive, tem uma rampa com cerca de, no máximo, 3 graus de inclinação. E aí tem que ter uma outra placa logo em seguida, use freio motor. Porque se um caminhão começar a descer aquela rampa sem usar o freio motor, o sistema de freio dele acaba antes do fim da rampa. Em rodovias de classe 4, que são as rodovias com menos volume de trânsito, secundárias, ali se tolera inclinações de até 5%, de 9%, 5 graus de inclinação. Essas são as especificações do DENIT. Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Essa serra é espetacular. Se a gente passar por lá num dia sem nebulosidade, porque é muito comum o pessoal ir por ali e encontrar uma nebulosidade que não dá para ver nada. Tá? Eu passava por ali um dia e fiz essa foto. Quando a gente chega no topo da Serra do Rio do Rastro, se descortina toda essa subida espetacular. Vejam o que é a Serra do Rio do Rastro. Em 8 quilômetros de rodovia, ela passa por um desnível de 670 metros, o que significa uma subida, em média, com inclinação de 5 graus, ou 8%. Tá? É claro que vai ter lugares lá onde a inclinação será maior do que 5 graus. Eu vou mostrar depois para vocês uma medida que eu fiz. Tá? Num lugar. Tá? Agora, vejam como é essa rodovia. Tá? Ela é estreita, ela até permite que 2 caminhões, não é qualquer caminhão que pode trafegar por aqui, tem um limite para o tamanho dos caminhões. Os caminhões até conseguem se cruzar
né, em trechos quase retilíneos, mas tem zonas de escape aqui, porque se 2 caminhões estiverem nessa curva, um terá que ceder para o outro, né? E quem tem que ceder é o que está descendo, né? Essa é a regra, né? Tem preferência de quem sobe, tá? Então aí, numa zona de escape dessas, eu parei e caminhei um pouco para chegar num local que eu acho que é a rampa mais inclinada na Serra do Rio do Rastro. Usei como indicador de verticalidade um poste que estava lá. Porque eu estava sozinho, não tinha fio de prumo. Tá? Aqui vocês veem um detalhe do pavimento. Essa serra, o pavimento é antiderrapante. Tá? Com essa inclinação de 5 graus, 10 graus, tem que ser pavimento antiderrapante. Tá? Eu usei como indicador de verticalidade esse poste, que aqui tem cerca de 10 graus de inclinação. Tá? E é uma rampa muito inclinada. A rua muito inclinada em Erechim, 16 graus de inclinação. E quando eu fiz essa fotografia, 2 rapazes passavam por lá, e eu, inclusive, conversei com eles, e eles me disseram, não, ninguém passa por aqui. Tá? Ninguém passa por aqui, porque essa aqui é uma rampa muito forte, aliás, é uma temeridade ter uma calçada com essa inclinação, não deveria ser calçada, deveria ser escadaria aqui, tá? Porque com o piso molhado, tá? É muito fácil de alguém levar um escorregão e levar um tombo. Tá? Mas o pessoal lá que mora nessa região evita subir por aqui. Eles preferem fazer uma volta grande, evitando essa rampa muito inclinada, mas muito inclinada é 16 graus de inclinação. E a rampa e a ponte de Eshima-Oashi. 6,1% de inclinação, 3,5 graus. Essa fotografia, ela nos engana, tá? Porque a gente está vendo a rampa quase em vista frontal. Quando a gente olha de lado, né, aí a gente vê que realmente essa rampa não é tão inclinada quanto pode parecer. Bom, e agora um pouquinho de física, para a gente entender por que não pode ter rampas com inclinação de 20 graus. Tá? Não podem existir rampas com 20 graus de inclinação. Tá? Uma discussão interessante. Qual é a potência de tração para vencer um aclive? Tá aqui, ó. A potência é no mínimo, a potência de tração é no mínimo esse M, a massa, seno do ângulo de inclinação vezes a velocidade. No mínimo, isso aqui é a potência de tração, tá, de um veículo automotor. Quando a gente calcula isso para um caminhão de 40 toneladas que estão trafegando aí nas BRs, tá? Se nós colocarmos um caminhão desses num aclive de 3 graus de inclinação, para manter a velocidade de 25 metros por segundo, 90 km por hora, a potência de tração teria que ser maior do que 693 CV. Tá? Por baixo, 693 CV, para manter a velocidade constante. E o problema não é a subida. O problema é a descida. Porque quando se desce, se tem que drenar essa potência. Ou seja, tem que se absorver uma potência enorme sob pena da velocidade continuar crescendo. Né? E a velocidade de um caminhão não pode crescer indefinidamente numa descida dessas. É por isso que não pode ter aclives maiores do que 3 graus de inclinação em BRs. Aqui uma estimativa um pouco mais realista, tá, da potência de tração de um veículo automotor. Eu escrevi um artigo que está disponível na Revista Brasileira de Ensino de Física, que se chama Potência de Tração de Veículos Automotores, onde eu desenvolvo um modelinho simples para prever a potência. Tá? A gente tem 3 termos de potência. Um deles é arrasto aerodinâmico.
O outro é resistência ao rolamento. E o outro é a resistência gravitacional. A resistência gravitacional é 0 quando trafega na horizontal. Quando a gente faz esse cálculo para aquele caminhão de 40 toneladas, tá? A gente vê que a 90 km por hora, ele precisa investir 54 CV para vencer o arrasto aerodinâmico, 132 CV para vencer a resistência ao rolamento e 693 CV para vencer a resistência gravitacional naquele aclive de 3 graus de inclinação. O que perfaz, agora, numa estimativa mais otimista, uma potência de tração de 879 CV. E daí a gente entende por que um caminhão desses, tá, quando está subindo num aclive forte, com cerca de 3 graus, ele está subindo não a 90 km por hora, porque ele não tem potência para manter essa velocidade. Ele está subindo a 10, 20 km por hora, e por isso mesmo tem que ter terceira pista, né? Para não congestionar o trânsito na subida. Tá? Mas a gente encontra aquele caminhão desenvolvendo praticamente a sua potência máxima, que é da ordem de 400, 500 CVs, para trafegar ali a 20, 30 km por hora. E depois, no plano, é muito fácil de encontrar esse caminhão trafegando a 90 km por hora. Porque no plano, esse termo aqui de 693 desaparece. Sobra 54 e 132 CVs, o que dá cerca de 190 CVs. Tá? E isso qualquer caminhão é capaz de desenvolver. Tá? Outra discussão interessante é qual é a inclinação máxima que um automóvel com tração em 2 rodas apenas consegue galgar. Tá? Quem puxa o automóvel rampa acima é o atrito entre os pneus e o pavimento. E daí dá para demonstrar que a tangente do ângulo de inclinação, que é a própria inclinação percentual, é a metade do coeficiente de atrito estático. Borracha, pavimento. Quando a gente calcula condição ideal, pista seca com pavimento de asfalto ou concreto, a gente vê que a inclinação máxima tem que ser menor do que 27 graus. E se tiver com pista molhada, não tem como subir inclinações com tração em 2 rodas apenas. Não tem como subir em rampas com mais de 19 graus de inclinação. Portanto, todos os meus respondentes estavam equivocados quando disseram que conheciam que era muito fácil encontrar rampas com 20 graus de inclinação. Tá? Se alguém tiver dúvida sobre isso, tá? Pode fazer um teste numa escada. Tá? Uma escada, para subir confortavelmente, ela tem, no mínimo, a largura igual à altura dos seus degraus. Então, portanto, se eu largar uma tábua aí por cima, eu tenho 27 graus de inclinação. Eu tenho uma declividade de 50%. Jogue uma tábua por cima da escada, tá? Com essa inclinação percentual, e tentem subir. Tá? Só de gatinho. 27 graus de inclinação é para subir de gatinho. Finalmente, a rua mais inclinada do mundo. A rua mais inclinada do mundo é a Baldwin Street, em Dunedin, em Nova Zelândia. E qual é a inclinação dessa rua? 35% de inclinação percentual. 19 graus de inclinação. Teve uma que bateu essa, professor. Eu tenho uma aqui. Deixa eu só mostrar. País de Gales, né? País de Gales. Mas eu até tenho uma aqui que eu vou mostrar em Santa Catarina, tá? que talvez bata a Baldwin Street. E qual é essa que tu estás vendo aí no País de Gales? Penlet. E quanto? 37,5%. 37, e não é 37 graus, né? Tá? Não, 37,5%. É um pouquinho mais inclinada, 1,2%, 3% mais inclinada do que essa aqui. Ok.
Aqui é uma fotografia da Baldwin Street, tá? Que eu agora coloquei a Baldwin Street na horizontal. Tá? Esse rapaz que está do lado do seu automóvel, tá? Se a Baldwin Street estivesse na horizontal, essa posição aqui é impossível. Tá? Essa posição é impossível. Por quê? Porque o centro de gravidade de humanos está na altura da cintura, aproximadamente. Tá? E se a gente baixar uma vertical, a vertical, para o sujeito se equilibrar, a vertical tem que cruzar a região dos pés. Tá? Então, essa posição aqui ó, seria impossível, tá? Se eu colocar a Baldwin Street na horizontal. Tá? Lisboa é conhecida por ter ruas muito inclinadas, né, professor? Mas sim, parece que acho que 75% estão abaixo dos 6 graus lá de inclinação. Mas lá Lisboa é conhecido por ter ruas muito inclinadas também. Sim, aí até pode ter um veículo em cima de trilhos com cremalheira. Como é que é conhecido esses trilhos, esses carrinhos? Funicular, né? Funicular. Acho que é isso. Ok. Até pode ter. O Orlando estava falando aqui que tem que subir com funicular a rua. Ok. E que provavelmente é com cremalheira ou tracionado, né? Porque aqui a velha ferrovia que ligava São Paulo ao litoral, a subida da serra lá era tracionado com máquinas estacionadas ao longo da subida, que engatavam um cabo de aço na composição férrea para puxar a composição, tá? Porque por atrito não tem como subir. Ainda mais trem. Tá? Ainda mais trem, que o atrito do aço contra aço é bem menor do que asfalto contra borracha. Bom, sim, mas eu coleciono ruas muito inclinadas, tá? E essa aqui eu acho que é a rua mais inclinada que eu tenho na minha coleção, porque muita gente me mandou fotos, tá? Essa é uma rua em Bombinha, Santa Catarina. Eu até conheço essa rua, não fui eu que fiz a foto, foi uma amiga que fez, mas eu conheço essa rua. O interessante é que essa rua é mais inclinada acima. Acima ela inclina mais ainda. Ou seja, construir uma subida no morro lá, tá? Com uma rampa extremamente inclinada. O que aconteceu? Interditaram a rua na parte mais inclinada. Tá? A gente entende. Por quê? Tá? Porque mesmo aqui, tá? Com essa inclinação de 37%, de aproximadamente 20 graus, tá? É um perigo a trafegar, principalmente com a pista molhada. Quem estiver descendo não consegue segurar o carro na descida. Tá?